Olá, você tem sentido a sua equipe resistente a mudanças? Meu nome é Gustavo Madeira e nesse vídeo eu vou compartilhar com você dicas importantes de como transformar resistência em proatividade. Bom, nos dias de hoje muito se fala em fazer mais com menos, em sair da zona de conforto, em mudar o padrão de comportamento da empresa, das pessoas, em aproveitar novos mix de produto, em gerar inovação, processo de evolução da empresa. E tudo isso é muito importante, muito válido. Mas o problema é que a sequência desse processo, muitas empresas têm parado em um valor, em um aspecto muito importante que se chama pessoas. As pessoas, elas podem ser o ativo mais importante e mais positivo nessa mudança de comportamento, ou elas podem ser o pior ativo, ou seja, elas podem te travar, principalmente se você tem um time resistente. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas ações que você pode tomar com a sua equipe, algumas mudanças de comportamento na sua condução como líder, para que você transforme resistência em proatividade. Bom, no geral, qual o problema das empresas? Elas muitas vezes conseguem perceber as mudanças, conseguem inclusive fazer um bom planejamento estratégico e conseguem mudar alguns rumos da estratégia em relação a onde estamos e para onde vamos e com algumas alterações. O problema disso é que a próxima etapa é conseguir executar essa mudança de rota. O problema é que as pessoas muitas vezes se encontram resistentes. As pessoas que vão executar essas mudanças são as primeiras a exercer resistência e falar que não vai funcionar, que não vai dar certo. E por que isso acontece? Em geral, essas pessoas acabam recebendo tudo isso muito mastigado, todo o planejamento pronto, e elas apenas têm que executar. E aí eu estou falando da média gerência, da parte tática e operacional da sua empresa, que são as grandes fontes de resistência. Talvez alguns diretores estejam assim também. E aí vai a grande dica. Nesse momento que você organizou o processo de mudança, que você já visualizou o que deve ser feito, é importante que você defina a macroestratégia de execução. E a microestratégia, ou até o como fazer isso rodar na prática, como isso acontecer, é muito importante que você consiga envolver essas pessoas que vão executar na próxima etapa do planejamento. Pode ser que você se surpreenda com o resultado. É interessante porque se você define tudo, mesmo que sejam as mesmas coisas e passa top-down, existe uma grande possibilidade das pessoas não aceitarem ou falarem que não concordam com as ideias. Agora, se você consegue envolver as pessoas na execução disso, essas pessoas vão começar a pensar como dono pela primeira vez e vão começar a pensar em como fazer isso, e de maneira bem interessante, bem dinâmica. E isso pode aumentar a velocidade de entrega e a velocidade de execução. Uma outra dica importante é que você consiga criar alguns indicadores e aumentar o desafio, que essas mudanças venham em forma de gamificação e que você consiga criar algumas regras, alguns indicadores e que você consiga jogar algum desafio para essas pessoas, independente se essas pessoas são de uma área comercial ou se são de uma área financeira, administrativa ou produção, logística, enfim, independente da área. Crie desafios, crie pequenas metas e desafios. E, obviamente, crie algumas recompensas para que esses desafios sejam alcançados. Você vai ver a mudança de comportamento que vai acontecer. Porque se eu sou um colaborador e tenho que executar mudanças em um processo que não foi criado por mim, que eu não concordo, que eu não sei o motivo pelo qual a mudança está sendo executada, e que eu sinto que eu vou apenas trabalhar mais e não vou ganhar nada com isso, é muito grande a chance de que eu fique resistente. Agora, se você inverte, se você cria as mudanças junto com essas pessoas, se você cria indicadores, balizadores, se você amarra isso em desafio e em recompensa, você vai ver a grande mudança comportamental acontecer de uma hora para outra. Mesmo os mais resistentes vão realmente conseguir se engajar e você vai ter uma equipe extremamente motivada a mudanças e mais dinâmica. Obviamente que isso vai funcionar com 100% da sua equipe? Com certeza não. Talvez você tenha aí de 100% da equipe, 10 a 20% de pessoas mais proativas e abertas à mudança, talvez 20% das pessoas muito resistentes e 60% das pessoas ali no meio, que a gente chama de Maria vai com as outras. Ou seja, se o cenário criado pela empresa é proativo e positivo para mudanças, essas pessoas acabam aderindo. Agora, se você permite o cenário resistente, você não consegue dominar esse cenário e se os colaboradores acabam mandando na empresa de maneira resistente, essas pessoas vão se comportar de maneira resistente. Então é muito importante que você crie o cenário, que você crie esses estímulos e que você monitore a execução. É claro que se isso não funcionar para algumas pessoas extremamente resistentes e se essas pessoas realmente estão te atrapalhando muito e agregando muito pouco, você ainda tem aquela velha opção, aquele velho recurso que é promover essas pessoas para o mercado de trabalho, é lógico.
Existem inclusive algumas consultorias, algumas linhas de pensadores que falam que todo ano você tem que renovar de 5 a 10% aí da sua equipe dos piores, para que você tenha novas pessoas entrando e que você crie novos estímulos. Isso também é uma forma de trocar o pensamento e aumentar a proatividade das pessoas. Bem, hoje nós falamos sobre algumas dicas simples de como você pode transformar resistência em proatividade na sua empresa. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, deixe aqui o seu curtir, seu comentário, compartilhe com os amigos, ou ainda se você não se cadastrou na nossa página, se cadastre e não perca os próximos vídeos. Até mais!